Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fábio por aqui. Seja bem-vindo ao seu Café com Graça, ao seu devocional de todas as manhãs. Sejam muito bem-vindos você que está neste momento. São alguns dias que eu fui acometido aí de uma gripe meio chata. Ainda estou em processo de recuperação, mas graças a Deus já posso estar aqui com vocês, gravando conteúdo para poder alcançar o seu coração, alcançar a sua casa, alcançar seu lar, sua família. Deus abençoe você. Me sinto honrado por estar contigo e você no canal PR Fábio Brito, é o canal no YouTube. Eu queria te pedir ajuda para que você possa divulgar ao máximo que você puder. Estar aqui, PR Fábio Brito, é o nosso canal. Você pode estar divulgando para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. E você que está conosco, chega agora já dando seu like, já compartilhando com mais pessoas, para que nós possamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis e que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o nosso objetivo. Se Deus quiser, daqui para o final do ano, querendo Deus, a gente alcançar pelo menos 1.000 inscritos nesse canal. Quanto mais seguidores, quanto mais inscritos no canal, quanto mais comentários, quanto mais curtidas, mais a gente consegue alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo principal, que essa mensagem ela chegue a mais alguém, que mais uma vida seja abençoada, edificada, salva pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos juntos? Nós vamos refletir hoje no Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do primeiro verso, um texto extremamente conhecido, cujo tema de hoje será amigos que te levam para perto de Deus. Amigos que te levam para perto de Deus. Marcos, capítulo de número 2, a partir do primeiro verso, nos diz o seguinte: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E viram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Amigos que te levam para perto de Deus. Vamos entender aqui amizades que carregam destinos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, encontramos uma das cenas mais belas, mais poderosas, sobre amizade e fé coletiva. Um paralítico é carregado por 4 homens que não se conformam com as barreiras da multidão, nem com o teto que os separam de Jesus. Você percebe no texto que aqueles homens estão levando o paralítico à casa onde Jesus estava, mas a multidão era muito grande e conseguia fazer uma barreira ali na entrada, e eles não sossegavam, porque havia muita gente na entrada, e eles possuem uma ideia, são tomados pela criatividade de levar o paralítico por cima da casa. E assim fazendo, descem aquele paralítico para que pudessem assim serem atendidos, para que pudessem assim ser acolhidos por Jesus. Abre um buraco no teto, coloca um paralítico e Jesus os atende
Este texto é uma metáfora da igreja, da comunhão, da fé intercessora. Há milagres que só acontecem quando alguém decide carregar outro até Cristo. A fé aqui não é apenas pessoal, é comunitária, cooperativa, é compassiva. Os verdadeiros amigos espirituais são pontes entre a dor e o milagre, não muros de indiferença. Aqui nós vemos aqueles que se importam, aqueles que se interessam, aqueles que têm empatia pelo outro, aqueles que não carregam Cristo somente para si, mas que incorporam o desejo de levar outros para próximo de Deus. Nesse momento introdutório, a pergunta que não quer calar é: você possui amigos assim? Você é alguém que tem amigos assim? E a segunda pergunta é: você é alguém que se comporta assim para com seus amigos? Porque nós só teremos amigos que nos levam para Deus se nós formos amigos que levam os outros para Deus. O que nós vamos ver hoje? E a nossa reflexão hoje vai trabalhar em cima de alguns pilares. E, em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês sobre amizades que rompem barreiras, quando a fé não se limita a obstáculos. Eles descobriram o telhado onde estava e, fazendo buracos, desceram pelo alto. O verbo grego aqui, que traz a ideia para descobrir o telhado, sugere remover o que impede o acesso. Esses amigos representam a fé que não se conforma com obstáculos, mas os transformam em degraus, em pontes, em caminhos rumo ao milagre. Exemplos que a gente percebe na Bíblia são alguns exemplos que nos mostram esse tipo de comportamento. A gente pode falar sobre os amigos de Daniel, que são Sadraque, Mesaque, Abidnego, que romperam a ordem de Nabucodonosor e viram Deus no fogo. Aqueles que não se encurvaram, amigos juntos, unidos, com o mesmo propósito, que negaram a voz alheia, a voz que não era de Deus, mas que viram Deus na fornalha. Porque eles obedeceram, unidos ao Senhor, Deus os livrou da fornalha de fogo. Os homens que ajudaram Moisés a sustentar os braços na batalha contra Amaleque, lá em Êxodo 17:12, os braços de Moisés estavam abaixados, e quando os braços estavam abaixados de Moisés, o povo perdia, e quando levantavam os braços de Moisés, Israel vencia. Isso fala de uma unidade que traz a vitória, isso fala da unidade que faz com que nós estejamos de pé. Amigos espirituais são aqueles que nos levantam quando o peso da fé te faz cair. Eles não complementam simplesmente a nossa jornada na Terra, mas eles complementam a nossa jornada rumo ao céu. Eles não competem com o nosso destino, eles cooperam para que eu possa alcançar os meus objetivos e alcançar o meu milagre. A fé verdadeira sempre encontra um caminho, mas quando uma barreira ela aparece, essa fé, junto com pessoas que estão ao nosso lado, consegue rompê-las, consegue superá-las, consegue transpassá-las. Não há barreiras, não há ferrolho que possa parar um homem, homens, mulheres que unidos contribuem um para com o outro superar dificuldades. É tão bom quando nós temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam nos momentos difíceis da jornada. Como é bom ter pessoas que vão nos aproximar de Deus, que vão nos levar para lugares firmes, que agradam ao Senhor. Em segundo lugar, a fé que é vista quando o céu se rompe respondendo à terra. A fé que é visível, a fé que é palpável, a fé que é demonstrada. O texto diz: vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. A fé daqueles homens não ficou na teoria, foi para a prática. Jesus viu a fé, não apenas do enfermo, mas daqueles que o carregavam. A fé visível é aquela que se traduz em ação. O texto nos mostra que a fé coletiva tem poder intercessor. Deus honra a unidade de corações que se movem
por amor. Olha o que a Bíblia descreve para a gente. Em Atos capítulo 12, a oração unida da igreja foi responsável pela soltura de Pedro na prisão. Em Josué capítulo 6, verso 20, Josué e o povo marchou juntos em volta de Jericó e a muralha caiu por causa daquela fé que estava traduzida na comunhão e na ação deles. A fé que Deus vê é a fé que se move, a fé que divide o peso, que não deixa ninguém para trás. A oração solitária é fogo, a oração em comunidade é um incêndio. É importantíssimo que nós tenhamos essa compreensão acerca de uma fé que é traduzida, que é vista, que é comprovada por ações. E é tão importante quando isso é feito, a fim de que alguém seja alcançado, que alguém seja tocado, que alguém seja abençoado. A nossa fé, ela precisa ser comunitária, a nossa fé, ela precisa ser exercida em comunidade, a nossa fé precisa ser exercida em prol do outro. Deus está nos chamando para exercer essa fé. Deus está nos chamando para que através das pessoas que estão à nossa volta e nós tendo um comportamento que leva alguém para próximo de Deus, isso aconteça através da fé pública, da fé ativa, da fé exercida. Em terceiro lugar, quando o milagre vem através do perdão. Jesus cura, principalmente, o homem de dentro para fora. Olha o que o texto diz no capítulo 2, verso 5, na parte B. Filho, os teus pecados te são perdoados. O termo grego aqui para perdoar significa soltar, libertar, remover o peso. Antes de restaurar o corpo daquele homem, Jesus ele curou a alma. O maior milagre não é a locomoção física que aquele homem foi buscar, mas a redenção interior, o perdão dos pecados. A Bíblia vai mostrar em João capítulo 8 que a mulher adúltera, ela recebeu perdão antes de ter de Deus a direção. Zaqueu, no capítulo de número 19 do livro de Lucas, diz que ele encontrou restauração espiritual antes da transformação material. Os verdadeiros amigos te levam a Jesus não apenas para aliviar tuas dores, mas para reconciliar-te com o propósito eterno. O perdão é o milagre mais divino que o céu pode oferecer na terra. Obviamente que o maior milagre que nós temos na nossa vida foi a salvação que nós recebemos, porque é um fator imerecido, é um favor imerecido, é um fato incontestável daquilo que recebemos sem capacidade alguma nossa. E Deus nos convida para viver isso na profundidade. E nós que recebemos a salvação, nós que fomos alcançados pela graça, nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos levar essa graça. Nós precisamos levar esse favor a outras pessoas. Às vezes eu fico observando amigos nossos que foram de infância, amigos que nos acompanhavam na faculdade, no trabalho, e que sabem que nós somos crentes, sabem que nós somos servos. O maior presente que você pode dar para ele é um milagre, o maior milagre, que é apresentar Jesus para essas pessoas. Talvez você possa estar dizendo, pastor, mas eu prego o evangelho, mas eu testemunho disso, eu ainda falo de Jesus para eles, convido para a igreja, parabéns, você está indo por um bom caminho. Mas não desista. Eu tenho estimulado vocês aqui no Devocional a fazer uma lista com o nome de 10 pessoas, no mínimo 10, que vocês vão orar por elas, vão jejuar por elas, vocês vão insistir em levar Cristo a elas. Todos os dias vocês podem mandar o link desse Devocional, todos os dias você pode orar por essas pessoas. Você pode escolher um dia na semana para jejuar por elas. Você não pode desistir das pessoas que você ama. Você precisa orar pelos seus parentes, pelos seus pais, irmãos, por filhos. Você não pode desistir de levar a salvação para essas pessoas. Não existe milagre maior do que o milagre da salvação. Não existe milagre maior do que um pecador se arrepender. E você pode ser uma ponte, você pode ser um instrumento principal neste processo. Ainda que eles não queiram, ainda que nesse momento eles duvidem, mas não desista. Você pode ser um destes amigos que está pegando alguém que está paralisado, alguém que está estagnado nesse mundo, preso no pecado. E você pode ser um fator de bênção, levando o maior milagre que ela possa receber, que é o milagre da salvação.
Eu creio que Deus é poderoso para salvar. E isso você pode contribuir orando, evangelizando, jejuando, testemunhando. Você pode fazer isso de diversas formas, mas faça. Essa vai ser a maior prova de amizade que você tem por alguém. E essa pessoa nunca mais vai esquecer disso. Eu lembro das pessoas que evangelizaram a mim. Eu lembro das pessoas que falaram de Jesus para mim no início da minha fé. Eu lembro das pessoas que falaram de Jesus quando eu não era um salvo, um crente em Jesus, um cristão. Eu jamais esquecerei dessas pessoas e você pode se tornar alguém inesquecível. Na verdade, o maior milagre na vida de alguém pode ser gerado através da sua vida. Pense nisso. Em quarto lugar, a cura que recomeça caminhos. A cura que recomeça caminhos. A palavra é liberada em Marcos 2,11 para aquele homem foi: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus não apenas curou, mas Jesus comissionou. O verbo ali, levanta-te, também significa ressuscitar. O milagre devolve ao homem não só o movimento, mas a missão. Nós temos alguns textos bíblicos importantes para que a gente trate desse tema e dessa temática aqui. Pedro, após negar Jesus, foi restaurado e enviado novamente em João capítulo 21. Você lembra do capítulo de número 3 de Jonas, quando Jonas, que após fugir, foi levantado novamente para pregar em Nínive? Perceba, Deus não cura para estacionar. Ele nos cura para nos enviar. Toda restauração verdadeira termina com uma nova caminhada. A cura sem propósito é apenas alívio, mas com Cristo se torna envio. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você foi liberto para libertar, você foi salvo para salvar, você foi curado para curar, você foi esclarecido para esclarecer, você foi direcionado para direcionar. Você foi trazido à vida para gerar vida. Você recebeu paz para gerar paz. Entenda. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida é para que você transborde na vida de alguém. Tudo aquilo que Deus gerou na sua vida é para que você gere na vida de alguém. Essa capacidade que você tem de organização, de disciplina, leve para alguém. Essa capacidade que você tem de amar, ensine a alguém. Essa capacidade que você tem de gerar frutos, ensine a outras pessoas. Essa capacidade de discipular, de evangelizar, ensine a outros. Tudo aquilo que Deus nos dá é para que isso seja levado adiante. Essa cura, essa graça que nós recebemos precisa ser utilizada mais adiante para alguém a mais. Nada de Deus em nós tem um fim em nós mesmos. Tudo aquilo que Deus derrama sobre nós é para que outros sejam alcançados. Aqueles homens carregavam aquele amigo em 4 pessoas, fizeram com que as barreiras não fossem limites para que eles pudessem levar aquele homem para ser salvo, ser curado e ser direcionado. Jesus está direcionando você para levar o pouco que você tem para alguém. É o que eu sempre digo, pode ser pouco para você, mas é muito para quem não tem nada. Você precisa entender que o que você carrega é importante para alguém. Tem alguém que precisa ouvir o pouco que você carrega, receber o pouco que você tem. Se Deus nos deu, não é pouco, não é simples, não é insuficiente. O que você tem, dado por Deus, é o necessário para trazer a diferença na vida de alguém. Faz sentido isso, sim ou não? Em quinto, em último lugar, o poder de Deus carregado nos ombros. O peso que salva almas. 4 homens o carregavam. Os 4 amigos não são citados por nome, porque o amor não busca crédito, mas o amor busca destinos. Os ombros que carregavam o outro revelavam uma fé que entende que o milagre de um é a vitória de todos. Se você observar lá em Lucas, capítulo de número 10, o bom samaritano, ele colocou o ferido sobre o seu animal e o leva à estalagem. Você não sabe o nome dele, mas você sabe o que ele fez. Lá em Lucas 23, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Talvez esse homem não vai ter muita relevância, a não ser o fato de ter feito o que ele fez e o seu nome foi marcado na história, porque ele fez algo por alguém.
Deus nos chama para ser aquele que carrega, não aquele que observa. Os ombros que sustentam vidas são os mesmos que experimentam a glória. Levar alguém a Cristo é o maior ato de amor que um ser humano pode realizar. Você não pode esperar as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Deus te comissionou. Deus te direcionou. De repente você está estagnado. De repente você está traumatizado, ferido. Você está paralisado por uma palavra, por uma circunstância da qual te deixou isolado, deixou paralisado, deixou você com a compreensão de que ir à igreja é simplesmente ir, não fazer mais nada, não se envolver por nada, porque alguém não te entendeu, alguém quis paralisar o seu chamado, o diabo conseguiu, de repente, lançar uma seta e fazer com que você entendesse que você não é bom o suficiente, que você não carrega algo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você. Essa live está chegando na sua casa, essa reflexão para nós iniciarmos a semana bem. Está chegando para te dizer que existe um tempo específico na Terra onde Deus está procurando homens e mulheres que querem fazer com que a vida de alguém ao seu redor faça sentido. Pastor, como é que eu vou fazer sentido na vida de alguém se a minha própria vida não tem sentido? Deixa eu te falar. De repente, é no processo de ajudar alguém que você será ajudado. É no processo de curar alguém que você vai ser curado. É no processo de levar vida para alguém que a vida vai chegar sobre a sua vida. Creia! Existe um movimento de Deus na sua casa. Eu acredito nisso. Eu procuro todas as manhãs que eu posso trazer essa mensagem ao seu coração, sem cobrar R$1. Fazendo isso, entendendo que essa mensagem é poderosa para alcançar o coração de alguém. Para invadir o lar, curar uma família, resgatar um homem ou uma mulher. Eu acredito no poder do Evangelho e faço isso porque é o pouco que eu tenho, é o que eu posso fazer. Você não precisa fazer igual a mim. Você pode, inclusive, me ajudar e ser um contribuidor desse ministério, compartilhando essa mensagem, fazendo as pessoas seguirem esse canal e ter um conteúdo saudável que aproxime ela de Deus. Mas você pode produzir o seu próprio conteúdo, você pode visitar pessoas, você pode visitar hospitais, você pode visitar lugares inóspitos onde as pessoas não varem, guetos valados, você pode ligar para as pessoas, você pode contribuir para a vida de alguém. Você pode ser um anônimo que simplesmente ora, você pode ser aquele que contribui financeiramente, você pode ser alguém que coloca a sua mão de obra à disposição da obra de Deus, você é alguém que constrói, você é alguém que limpa, você é alguém que instala, você é alguém que ajuda com aquilo que você tem, com seu tempo, com seu carinho, com seu ouvido. Você tem alguma coisa de Deus para fazer por alguém. Você pode ser um daqueles 4 homens que, sem nome, fizeram com que a história fosse levada até hoje. Nós estamos contando essa história com tanto brilho, com tanta alegria, porque nós acreditamos no poder de uma amizade que nos leva para próximo de Deus. Concluo essa reflexão de hoje. O milagre do paralítico não começou no teto, mas no coração dos amigos. Jesus curou o homem, mas glorificou a fé da comunidade. Há pessoas que só se levantarão quando você decidir carregar. O reino de Deus é feito de ombros fortes e corações rendidos. A comunhão dos santos não é um encontro de perfeitos, mas de carregadores de feridos. E você pode ser um deles. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por esta palavra, por essa direção e que nós sejamos estes amigos. Que sejamos usados diante de Ti, Senhor, para levar essa mensagem a outras pessoas e que o Senhor possa alcançá-las, que os nossos amigos estejam próximos de Deus. Que nós sejamos esse tipo de pessoa e que possamos atrair pessoas com essa mesma qualidade. Que a nossa fé seja promotora de milagre, de salvação, de cura, de libertação. E que os desafios dessa vida não nos parem. Mas que nós comecemos essa semana com esse espírito de homens e mulheres destemidos que vão ajudar mais alguém a encontrar ao Senhor. Abençoa os teus filhos que vão agora trabalhar, vão estudar, vão ter os seus afazeres. Abençoa essa pessoa que está assistindo essa mensagem agora, que recebeu de presente esse link, que está ouvindo, que o Senhor toque o coração dela e que o Senhor atraia essa vida ao Senhor, fazendo com que ela possa ter um novo encontro, um recomeço, uma nova história, uma nova vida de cura, libertação, graça. Porque o Senhor é misericordioso em perdoar, não lançar o pecado no rosto, mas no mar do esquecimento.
e trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse, a alegria, o contentamento que só o nome de Jesus pode fazer. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Essa mensagem tem edificado você e eu quero te convidar, por favor, compartilha esse link com mais pessoas. Manda para aquela lista de 10 pessoas que você quer alcançar para Jesus, que você vai orar por ela, vai consagrar por ela. E se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos juntos aqui às 7 horas da manhã, no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, um forte abraço e até.